Mas eu queria que você ajudasse o pessoal a entender o que seria essa censura prévia. Esse é um bom, na Porque verdade, não pode ser um mecanismo, né? A censura prévia sob pena de você tolir a própria liberdade de muito expressão. importante, porque na verdade eu esqueci do principal, né? A gente está conversando, tá? A censura, ela é um bom tema, né? A primeira coisa que tem que se lembrar com a censura, tomar um cuidado muito grande com ela. É até um pleonasmo falar em censura prévia, porque Uhum. só existe censura se ela for prévia. Então a primeira coisa é lembrar o seguinte: o que é censura? Que esse é um conceito jurídico e tem um conceito comum. Tomar Uhum. cuidado com esses conceitos. O que é censura? Juridicamente, a censura é quando eu impeço uma fala antes dela ser proferida. Uhum. Tá? Então, antes da professora, por exemplo, veicular esse vídeo aqui, ela me impediria de falar algo. É o que acontecia na ditadura, por exemplo, com as músicas, né? Uhum. Então eu fiz uma música. Antes da música Ser ser lançada. lançada, eu passaria para você e você fala, não, isso pode, isso não pode, isso não pode. Uhum. Então o que a Constituição proíbe é a censura, que é uma vedação da fala antes dela ser proferida. Uhum. E aí vem uma confusão. Depois que a fala é proferida, ela pode ser tolhida, e isso não é censura. Uhum. Tá? Isso não é característica de censura. Agora, não quer dizer que ela pode ser tolhida por qualquer coisa. Uhum. Então, um exemplo. Aí eu falei, professora não pica cebola nenhuma, ela é uma estelionatária da cozinha. Né? Não tem nada de habeas pasta aqui. Né? Se eu proferir essa fala e você sentiu que isso violou, por exemplo, isso te atrapalhou na sua divulgação, isso te trouxe alguma consequência, você pode, por exemplo, pedir para retirar esse conteúdo, pedir que eu retire essa fala. Isso não é censura. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que é claro que, como é uma coisa que depende de análise, isso abre espaço para abuso de poder também. Claro. Pode ser que, por exemplo, eu fale algo da esquerda ou da direita, e aí você questione isso e judicialmente eu impeça isso. Então, aí que está a dificuldade. Mas então lembrar que a censura que é proibida juridicamente é essa. Né? Antes da fala ser proferida, eu impedi. Então, se eu fizer, por exemplo, um livro falando de você, seria censura se antes desse livro sair para circulação, ele fosse impedido de circular. Agora, a partir do momento que ele sai, se você, por exemplo, identifica que eu menti, falei algo, você pode, por exemplo, pedir a retirada desses livros? É possível. Isso não é censura juridicamente. Porque o termo censura, no senso comum, é quando você impede que algo seja dito, né? E aí vem a Eu confusão. até fiz um vídeo essa semana falando exatamente dessa liberdade de imprensa e da liberdade das biografias não autorizadas, né? Que é autorizado divulgar a biografia, mas isso não significa dizer que não há uma responsabilização caso aquela biografia viole os direitos do biografado. Né? Perfeito. O que você acabou de falar é responsabilização civil, né? Responsabilização a posteriori. Então, a censura é a vedação da fala, mas não quer dizer... Eu brinco com meus alunos assim, você pode falar o que você quiser, mas você responde pela sua fala. É isso. A censura é quando você não pode falar o que você quiser. Você pode falar isso, aquilo outro. Então, você sempre pode responder pela sua fala. E lembrando que essa resposta depende também, no caso concreto, da pessoa. Um exemplo bom, sem fugir muito, eu não sei se todos lembram aqui, quando tinha um goleiro do Grêmio lá, que jogou até no Atlético, o Aranha, né? E ele estava num jogo, ele era o goleiro do Grêmio, e o torcedor falou assim, Aranha, seu macaco, né? E ele falou que aquilo era ofensivo à honra dele e provocou lá para falar o judiciário para falar de um crime contra a honra, né? E na mesma época, o Pelé, ainda vivo, ele fez uma entrevista e falou assim, acho uma bobagem, porque se eu fosse ficar reclamando ou fazer algo toda vez que alguém me chamasse de macaco, eu não jogava bola. O que é importante disso? A honra, ela tem um aspecto individual. O que te ofende pode não me ofender. E basicamente é o seguinte, pro Aranha ofendeu, pro Pelé não. Problema nenhum. Então, esse negócio da responsabilização, ela também vai depender do caso concreto. Depende do contexto em que foi falado, quem falou, em que situação. Então, por exemplo, apelidos, né? Que parece que é um polêmico, você não pode falar o que você quiser. Na verdade, é a mesma lógica. Se a gente tem uma intimidade, a gente fala algum apelido, mesmo que seja um apelido jocoso, ou de sacanagem, de brincadeira, não tem um problema, porque a gente tem uma aceitação mútua. Isso não quer dizer que uma pessoa que não te conhece pode falar a mesma fala, entende? Então, a censura, ela tem esse ponto. Onde que a gente tem a dificuldade hoje? Quando a gente começou a tratar desse tema censura, era uma lógica diferente. Né? Era uma lógica em que o direito é para evitar o abuso de poder. Historicamente, quem mais abusou de poder é o Estado.
Então, geralmente, é o Estado que abusa de poder sobre o indivíduo. Então, a lógica da criação desses instrumentos é numa lógica em que o Estado abusava sobre o indivíduo. Então, os direitos fundamentais, eles surgem, e não tem nada a ver com esquerda e direita, tá? Mas eles, o que a gente chama de direito de primeira dimensão, eles surgem no Estado liberal. E a primeira função deles é proteger o indivíduo do Estado, porque o Estado é muito forte. Então, o Estado está acima de você, você protege ele aqui. Depois ele vai ganhando outras conotações. Então, qual que é a dificuldade da censura no primeiro momento? Que é uma discussão que é tranquila. A gente pensava no Estado. Então, você pensava no Estado, ele falava o que você podia dizer ou não. E isso não é permitido. Qual que é a nossa polêmica, que não é polêmica, que talvez não dê para falar hoje, porque eu estou falando muito já. É porque hoje a gente tem outros fatores. Por exemplo, nós estamos aqui no YouTube, no TikTok, no Instagram. Tem mais alguma rede? Não, né? Falei as 3, né? Acho que são as principais, Instagram. Estamos nas principais redes. Twitter X, também. Né? X agora mudou o nome, não é? XX. X. Eles não são um espaço público. Ele não é uma praça pública. O Instagram, o X, eles são de empresas privadas. Então, quais são os percursos novos para os juristas novos, para os tribunais e tal? É lembrar, pela interpretação jurídica, que ele é um ambiente privado. Então, por exemplo, se antigamente eu fosse na Globo e fosse numa entrevista falar assim, a Globo, o SBT ou qualquer rede, né? Ele não presta. Eles iam cortar aquela fala. Ele não é obrigado a veicular algo contra ele. Então aí começam algumas polêmicas. Por quê? Porque essas redes, como são um ambiente privado, de novo, usando a interpretação que a gente tem até hoje, elas podem, por exemplo, retirar um conteúdo por vontade delas? É possível. Né? Porque é uma empresa privada e não é um ambiente público. Isso é tão simples? É claro que não. A gente já está vendo que isso está se modificando, né? Apesar de elas serem empresas privadas, começa a ter alguma... Porque as pessoas não sabem ou não utilizam ela nesse sentido. Porque apesar de ser uma empresa privada, ela está se tornando um mecanismo de expressão da vontade popular, da democracia, da liberdade de expressão. Então, assim, ela também não pode ter o monopólio da fala. Exato. Então aí começa a complicar esses fatores, né? Sim. A gente tem discussões relevantes, no Brasil ainda não, mas, por exemplo, que já está na Corte Europeia de Direitos Humanos, está também na Corte Americana, que é, por exemplo, a discussão sobre... que às vezes a gente nem pensa nisso, né? Você vai baixar um aplicativo para o seu celular, você tem 2 lugares que você vai baixar. Né? Você tem 2 lojas lá. Né? E aí, o que acontece? Essas lojas começaram a não veicular determinados aplicativos. E aí começaram a se discutir, mas peraí, elas podem isso? Aí, no primeiro momento, a resposta é assim, são empresas privadas. Mas quando você percebe que as pessoas só conseguem ter acesso aos aplicativos por meio dessas lojas, a gente começa a ter isso que você falou. A gente começa a ter um problema. Isso é um assunto em alta na Corte Europeia, porque eles estão tentando resolver isso. E aí, o que eu acho que a gente vai caminhar, e aí é interessante, porque parece que é algo novo, e é novo, mas não é. Então, assim, você já tem regulamentações, você já tem leis, já tem decisões, principalmente na Europa, mas nos Estados Unidos também, sobre o tema, o que até facilita para o Brasil começar a traçar esses limites. Mas, assim, tem esse problema, sabe? Do que é possível, do que não é. Sim. Nessas empresas privadas, se elas ainda caracterizam como um espaço privado ou se tornou um espaço público. E esse limite... tem umas áreas do direito... que a gente começa a falar que não há mais essa separação entre direito público e privado, que é uma confluência disso. E realmente é essa a dificuldade atual. Será que é um espaço privado ou público? Né? Sim, então, a teoria assim, anteriormente não serve para o que a gente não tem hoje em dia. Então a gente está começando a reconstruir isso, sabe? Ótimo.